Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um vídeo do nosso quadro Analisando Carteiras, em que eu pego a carteira de um membro e faço uma análise para vocês aqui no canal. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E a carteira que iremos analisar nesse vídeo é a do Silvaldo, que é membro do canal. Aqui está o pequeno relato que ele encaminhou, dizendo que começou a investir na pandemia há cerca de 2 anos, cometeu inúmeros erros, assim como a grande maioria dos investidores, porque na verdade o investidor, quando ele começa acertando, no geral é por pura sorte. Isso pode ser ruim no longo prazo, porque ele vai acabar cometendo atos extremamente gananciosos, podendo vir a sofrer sua ruína financeira. Quando você começa errando, você, diante do caráter didático do erro, você começa a se tornar mais cauteloso, mais criterioso. E ele citou como giro de capital. O giro excessivo de capital é um erro. Agora, com parcimônia não, como diz o Peter Lynch. E sardinhagem, mas agora estou consolidando a minha carteira. Tenho 19 anos, então é bastante jovem. E o BDR está bugado ali no Investidor 10, pois não tenho ele há muito tempo. Então vamos olhar aqui. Um rapaz bem novo, 19 anos, começou a investir. Já acumulou aqui quase 20 mil reais, parabéns. Com 19 anos não tinha nem R$ 1.000 na conta acumulado. Lembrando que aqui no Investidor 10 você tem apenas a valorização sem considerar os dividendos. E ele está ali positivo. Isso já é muito bom, porque afinal de contas, nos dois primeiros anos, é bastante difícil você conseguir uma rentabilidade positiva, principalmente em mercados baixistas, como nós estamos vislumbrando no mercado brasileiro já há algum tempo. Se você analisar a performance de Bovespa, ele já está aqui caindo, andando de lado há algum tempo, então você não verifica nenhuma geração de valor nesses últimos 3 anos. Então, obviamente, não fique preocupado se você estiver perdendo do CDI, principalmente você que é muito jovem, que pode esperar por muito tempo. É por isso que você não pode entrar na renda variável com um horizonte de prazo inferior a 5 anos, porque senão, justamente nesses 5 anos, que você eventualmente tomou boas decisões de investimento, mas elas ainda não puderam dar fruto por conta de um ciclo de baixa, e aí você perde o CDI e acaba saindo da renda variável insatisfeito, e depois que você sai, começa um ciclo de alta e a bolsa se valoriza 150%, como aconteceu com o Ibovespa. Veja, Ibovespa ficou aqui por muito tempo, mais de 5 anos, caindo, e depois teve uma alta expressiva de 173%. E você perde essa alta porque simplesmente você saiu aqui no meio do caminho, mesmo tomando boas decisões de investimento. Mas vamos olhar aqui os lançamentos realizados pelo Silvaldo. Veja que ele fez pequenas vendas aqui de Transmissão Paulista, XPCA11, CEMIG. Veja, Silvaldo, não vale a pena ficar fazendo vendas quando você tem pouca exposição, por exemplo, apenas uma ação ou um fundo imobiliário, um fiagro. Não vale a pena ficar fazendo esse giro, porque quando você faz essa venda, na verdade você está deixando dinheiro no meio do caminho para as corretoras e não há muito sentido em ficar fazendo esse giro quando você tem aí esse capital. Aí você acabou saindo de CEMIG aqui, provavelmente com algum lucro, a 12,63. Santander acabou saindo aqui também, mas no geral vem acumulando com várias compras, é isso que importa. O tamanho de compras precisa superar o tamanho de vendas e ele vai comprando ali com o dinheiro que ele tem. Ele tem apenas um montante para comprar apenas R$ 50, R$ 60, ele vai comprando. E aqui no último aporte que ele acabou fazendo no dia 16 de agosto, ele comprou Copel, Auren, Taesa, Banco do Brasil e KNCA. Só ressalto que o Copel já não está num preço mais tão interessante para ficar fazendo compras, então eu pararia de comprar Copel nesse sentido. E no dia 1º de agosto ele também tem aqui IVVB11, que já iremos analisar na carteira dele. Em termos de evolução do patrimônio, ele começou aqui com R$ 4.000 em agosto de 2021 e foi evoluindo. Em alguns meses, obviamente, suportou prejuízo, como é comum nos primeiros anos, e foi acumulando. Veja só a evolução do patrimônio dele, saindo de R$ 4.000 para R$ 20.000. Por isso, entenda que o tamanho do seu aporte sempre vai superar, desde que você não tome decisões de investimento extremamente equivocadas, sempre irão superar os prejuízos temporários que você vai ter em razão das oscilações do mercado. Em termos de distribuição, temos aqui 52% ações, 26% ETFs e aqui 16% de FIIs. Então veja que a exposição à renda variável é bem grande, mas com diversificação entre ETFs, fundos imobiliários e ações. E como ele é muito jovem, ele precisa sim ter alta exposição à renda variável. Não faz o menor sentido, sendo muito jovem, investir em renda fixa, exceto se você for um jovem milionário, como esse pessoal da internet, de marketing digital, dropshipping, etc. Porque daí esses caras possuem milhões, eles não vão ficar arriscando em renda variável. Agora, você que é um jovem que está poupando, construindo o seu patrimônio, você está fazendo certo, correndo mais riscos através das ações.
E olhando-se aqui a diferença entre exposição nacional e exterior, para mim a carteira está bem dividida, uma maior concentração aqui internamente, já que as ações brasileiras hoje estão mais baratas que as ações norte-americanas. Portanto, eu vejo como positiva essa distribuição que ele vem fazendo hoje, pode até inclusive mantê-la 70% ativos nacionais e 30% exterior. Isso pode se modificar a depender do momento que nós estivermos, a depender do ciclo. Se eventualmente a bolsa norte-americana acabar abrindo uma janela grande de oportunidade, você aumenta a exposição ao exterior, mas por enquanto ainda o S&P 500 não teve uma grande queda. Pegando-se aqui essa queda que houve aqui recentemente no mercado, ela ainda é muito pequena, se você comparar com toda essa alta que teve pós-pandemia, uma alta aqui de quase 100%, aí depois teve essa correção que abriu novamente uma janela de oportunidade aqui de compra no S&P em dezembro de 2021 e depois teve toda essa alta aqui, bem interessante, de 27%. Veja que o mercado norte-americano é para cima, né? Diferentemente do brasileiro que fica por muito tempo andando de lado. Então, o que nos resta, no final das contas, são os dividendos ou as boas escolhas de ações bem depreciadas pelo mercado financeiro no curto prazo. Em termos de dividendo, ele já recebeu aqui R$ 1.078,44, desde que começou a investir. Veja que só os dividendos que ele recebeu são maiores do que a rentabilidade que ele teve no portfólio inteiro, porque ele aplicou 19.371 e está com saldo de 19.893, ou seja, um ganho de capital de R$ 521,45, a metade do que ele recebeu de dividendos. Olha a importância dos dividendos, principalmente no curto prazo. Por mais que os dividendos em si não constituam nenhum plus, porque racionalmente aquele dinheiro está saindo da cotação da ação e saindo da empresa, no curto prazo ele faz total diferença, porque ele reduz o risco do investidor, ele promove um estímulo comportamental ao investidor, porque o investidor está no mercado de baixa, então se ele não tiver dividendos entrando, ele vai acabar se desestimulando e eventualmente saindo do mercado no pior momento. Ao passo que recebendo dividendos, ele olha para o quanto ele recebeu de dividendos e qual foi a valorização do portfólio, ele fica estimulado a continuar investindo, porque os dividendos ou ficaram iguais ou muito próximos ou até superaram, como no caso do Silvaldo. E se você somar aqui com os dividendos recebidos de R$ 1.078, ele já teve uma rentabilidade, vamos arredondar para R$ 1.600. Na prática, ele teve aqui uma rentabilidade de 8,2%. Em razão dos dividendos. 8% de rentabilidade aí não está mal, porque como eu disse, nos 2 primeiros anos é bastante factível o investidor acabar perdendo. Vamos então à carteira do Silvaldo, começando aqui pela carteira de ações, que está aqui com uma rentabilidade apenas de valorização de 4%, mais dividendos ali, essa carteira deve estar aí rendendo entre 9% a 10%. Começando aqui com a maior posição da carteira dele, ele comprou o Taesa, mas ele comprou a 37,41. É por isso que a rentabilidade acabou ficando mais baixa em termos de valorização. Ele comprou no momento errado, está aqui com 7% de perda na carteira. Taesa acabou ficando um pouco cara ali quando acabou se aproximando dos R$ 38,40. É por isso que as ações vêm caindo. Além de todos os riscos ali que o mercado está vislumbrando para a Taesa, como vencimento de concessões, endividamento, dificuldade na consecução de novos projetos, mais competitividade no setor de transmissão. Por isso que o ideal é comprar Taesa, por exemplo, nesses momentos, em que agora há um certo pessimismo, a ação negociando a 33, 34, ficaria mais interessante ele ter entrado nesse momento. Mas para quem está visando longo prazo e não se importa com rentabilidade de curto prazo, está tudo bem, a empresa é boa, ainda permanece com seus fundamentos, não foi uma má decisão de investimento. Mas veja como o preço acaba fazendo diferença quando você está aí comparando rentabilidade. Banco do Brasil fez uma excelente escolha, comprou aqui a R$40. O ideal, considerando que os aportes do Silvaldo são mais limitados, aplicar naquelas ações que têm um potencial de valorização maior no momento, e Banco do Brasil não tem esse potencial, razão pela qual ele acabou acertando na decisão, mas eu não aplicaria mais nelas no momento. Poderia ser, por exemplo, Taesa para baixar o preço médio, Unipar aqui embaixo, veja que ele comprou no momento errado, a R$90. As ações estavam caras naquele momento, mas seria o caso aqui de abaixar o preço médio, tentar aproximar mais para um preço ali que eu considero interessante de R$ 75,00 em Unipar. Irani também não alocaria no momento, já teve a valorização, vamos otimizar os seus aportes. BB Seguridade também não, já teve uma boa valorização, otimizar os aportes. Para isso também serve a diversificação, para que você consiga comprar aqueles ativos da carteira que estão no melhor preço, no melhor momento. Por outro lado, a diversificação tem um risco, que é o seguinte: você comprar em momentos errados outros ativos que não estavam na sua carteira. Então você achava que estava numa oportunidade e acaba comprando a preços errados, como foi o caso de Unipar Carbocloro. Em Klabin, comprou num preço interessante, mas também otimizaria. Outra ação que ele deveria aqui abaixar o preço médio
VEG, eu tenho aqui como preço máximo de aportes em VEG hoje R$40, então basta que ele faça aqui o ajuste do preço médio. VEG é uma das raras exceções que eu considero em que você pode aportar praticamente a qualquer preço, desde que não haja uma grande distorção entre o índice preço-lucro e o crescimento dos lucros, o que não é o caso atualmente. Se você comparar aqui o índice preço-lucro de VEG, 30 vezes. Crescimento dos lucros de VEG, 30% nos últimos 5 anos, só significando que ela está mais ou menos próxima do preço justo, mas ainda assim, a cada trimestre, ela entrega ainda mais valor e vai gerando valorização, a percepção de valor pelo mercado, razão pela qual é interessante sim VEG na carteira, mesmo já sendo uma large cap, que continua crescendo. Recentemente ela acabou comprando uma planta no México, então ela continua expandindo, uma empresa muito interessante, mesmo que não tenha alto retorno de dividendo, por quanto ela negocia múltiplos mais altos. A Alupar, uma opção bem interessante visando uma small cap aqui, no setor elétrico. Auren Energia, visando aqui o setor de geração de energia elétrica. Auren Energia ficou barata, receberá dividendos não recorrentes do acordo que realizou junto à União. Sanepar acabou comprando um preço muito interessante, pena que a posição é pequena demais, então não teve alta representatividade aqui no portfólio. Copel não compraria mais esses preços, vamos aguardar. Recentemente a companhia já começou a demonstrar seu interesse em eficiência, já que abriu um programa de demissão voluntária no pós-privatização. Banco ABC a 17,80 é uma região ainda de aportes. Caberia aportes ali até 18,50, mas o ideal é ir com calma, porque afinal de contas não sabemos se o JCP de fato será extinto. Então, aportar devagar. Eu não sei qual o tamanho do seu aporte. Se for algo em torno de R$1.000, foque nessas aqui que estão com uma rentabilidade negativa. Depois você pensa nessas demais. Itaúsa esquece. Abaixo de R$9 é interessante. Aqui nesses preços não. Já que a ação não consegue se valorizar por conta das bonificações. E também pelo efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. Ela parou de pagar bons dividendos, então houve um regresso de investidores. Mas as bonificações mantêm a ação mais ou menos controlada em termos de cotação. E você vai reparar que nos últimos anos, a ação não consegue superar com consistência os R$10. Esse é um problema, parece que a ação fica manipulada ali a título de preço, então isso é muito chato para o investidor. Ele não consegue ver um retorno efetivo em Itaúsa no curto prazo, a não ser que ele compre a R$8 ali nesses preços. Mas no geral o que ele tem aqui? Ele tem setor elétrico, bancário, seguros, papel e celulose, setor de tecnologia e também de geração com VEG, no geral tecnologia, setor de saneamento e aqui setor financeiro e outros setores junto com Itaúsa. Então isso acabou aportando aqui nos setores best ali do Barça, com exceção de telecomunicações, que nem é um setor atrativo, deveria sair desse best, nem o Barça acaba investindo mais. Então a carteira conservadora de ações, tá tudo certo. Só o Unipar aqui que sairia um pouco, mas pensando-se em longo prazo, onde o cloro vai acabar se tornando cada vez mais necessário aqui no Brasil com a ascensão do setor de saneamento, faz sentido sim, o Unipar só precisa ajustar esse preço. Aqui dentro de fundos imobiliários, que acabam ajudando ele a receber renda no curto prazo para visualizar dinheiro entrando na carteira e estimular seu comportamento poupador, nós temos aqui Maxi Renda, fundo de papel, mais conhecido de todos, com o maior número de cotistas. É um fundo muito seguro, porque ele tem uma LTV, uma Loan to Value, inferior a 50% dentro do seu portfólio. É muito baixa essa LTV, e o fato de ter uma cotação pequena acaba estimulando a compra por investidores. Mas já é um fundo que está negociando com ágio aqui, toma cuidado, já se valorizou muito, pode não entregar um retorno muito satisfatório aí para o investidor. XPlog, XPLG, negociando no valor patrimonial da cota, yield de apenas 8%, já não tem mais tanto spread em relação à taxa oferecida pela NTNB de 12 anos à frente, já não está mais tão barato. Eu focaria hoje mais em fundos de papel e também fundos de infraestrutura, pensando em ascensão do IPCA, porque nós teremos o IPCA subindo fortemente, principalmente em 2025, com a troca do comando do Banco Central, assumindo então o Galípolo, que obviamente terá uma postura muito mais expansionista, alinhando-se aos interesses do Lula, e isso ocasiona inflação. BCFF11, que é um fundo que historicamente não entrega um excelente retorno ao cotista. Fundos de fundos você paga dupla taxa, isso eu não gosto, nós devemos evitar ao máximo as taxas como investidor, mas ainda assim haveria um desconto em relação ao valor da cota, até caberia algum aporte ou outro, mas meu foco seria efetivamente IPCA através de fundos de papel. KNCA, aqui ele está falando de Fiagro, veja, já tem ágio em relação ao valor patrimonial da cota. Nos Fiagros você tem dívidas ali que são CDI+, nós teríamos o CDI caindo, então não considero interessante investir em Fiagro no momento, porque nós estamos indo contra a tendência macro que nós estamos vislumbrando à frente. Ele tem aqui também o HGRE11, que está muito barato,
Mas por que ele está aqui muito barato em relação ao PVP? Mesmo com esse PVP descontado, entrega um yield de apenas 7,57%. Valorizou-se pouco, mesmo com esse PVP. Por quê? Porque o mercado não tem muito interesse nesse fundo, já que ele tem uma taxa de vacância muito alta. Não é um bom fundo, eu não destinaria os meus aportes para ele. VISC11, ele está com um pequeno prejuízo aqui, é o fundo de shoppings da Vinci, está aqui com ágio em relação ao valor patrimonial da cota, por isso eu evitaria. Evitaria até mesmo por ser o setor de shopping centers, só valeria a pena se houvesse um enorme desconto, já que esse setor tende a não se beneficiar com a ascensão do comércio eletrônico, já que os shopping centers têm como principal fonte de receita as lojas físicas, principalmente as lojas âncoras, aquelas grandes lojas que sustentam as lojas satélites de dentro do shopping. Então, eu ficaria cauteloso no segmento de shoppings, só compraria com enorme desconto. GGRC11 também está negociando com ágio, apesar de que o rendimento produzido é muito bom, ainda assim não é o momento. O melhor a se fazer é simplesmente ou comprar fundos de papel que estão com desconto e ainda se beneficiam do IPCA subindo, ou comprar fundos de tijolos que tenham de fato um desconto interessante em relação ao valor patrimonial da cota. XPML, caríssimo, realmente muito caro, muito otimismo, não gosto disso no mercado financeiro, isso tende a causar prejuízo aos investidores que entram no momento errado. E o KNCR11, que segue com desconto, porque é fundo de papel, você tem o KNSC ainda, que seria até melhor do que o KNCR nesse sentido, para o momento atual, mas os dois são fundos interessantes ali da Kinea para se aproveitar hoje de um IPCA, provavelmente em grande ascensão. Em criptomoedas, ele tem aqui um pouquinho de Bitcoin, mas muito pouco mesmo, apenas R$100. O momento, na minha visão, hoje seria ideal para aportar em Bitcoin, seja porque você é muito jovem, seja porque ano que vem teremos o halving, seja porque grandes gestoras estão buscando ETFs de Bitcoin. Uma série de fatores, além do fato de que você está aqui com um prejuízo em relação ao seu preço médio, então você poderia ajustar isso aqui. Seria um momento favorável de aportar ao menos um pouco ali, pelo menos R$100 por mês, os seus aportes em Bitcoin, já que você tem apenas R$100. Montando posições de forma devagar, montando aqui então sua reserva de valor em Bitcoin. Em ETFs ele tem aqui IVVB11. Para quem não sabe, o IVVB11 é um ETF brasileiro que investe no IVV. Então você paga dupla taxa ao investir em IVVB11. Por quê? Porque você paga a taxa de administração do IVVB11, cuja taxa é de 0,23% ao ano. Então você tem essa taxa que você paga ao investir no IVVB11, 0,23% ao ano. E você também tem a taxa que o IVVB11 paga para comprar o ETF IVV, que no caso é de 0,09% ao ano. É uma taxa bem baixa, mas esse é o ETF norte-americano. Então você paga 0,23 mais 0,09. Na prática, então, você paga 0,32% ao ano. Esse é seu custo de investir em IVVB11. Por outro lado, você não está investindo no exterior, você está investindo em um ativo brasileiro atrelado a um ativo no exterior. Então, você não está investindo diretamente no exterior. Você está se expondo ao dólar de maneira indireta, se expondo ao S&P 500 de maneira indireta. É uma maneira interessante de se investir? É, melhor do que nada. Eu prefiro investir diretamente no exterior, apesar do IOF de 0,38%, que sozinho já quebra as taxas que você paga no IVVB11, mais a taxa cambial que pode ser de 1 a 2%, que aí sim é bastante complicado. Mas para o investidor de longo prazo, esses custos vão se diluindo, de tal modo que com o dólar ascendendo em face do real e com um investimento passivo em que você não fica fazendo giro, e principalmente porque a tributação no exterior ainda acaba sendo melhor do que a tributação interna aqui no país, em que você, seja qual for aqui o ganho de capital que você tiver no IVVB11, você vai pagar imposto de renda. Já comprando o IVV diretamente, você não vai pagar, desde que você respeite o limite de R$35 mil no único mês. Sim, aquela MP 1171 não passou, então no longo prazo o IVV acaba sendo melhor. E veja que o Silvaldo ele tem o IVV aqui. E aqui eu considero uma sobreposição. Por quê? Porque aqui é uma repetição de ativos, só trocou aqui o modo como você está investindo. Não é uma boa estratégia. O ideal é você focar ou no IVVB11 ou focar no IVV. Não faz sentido ter essa sobreposição, ou seja, uma clara repetição de ativos na prática. Por último, ainda em ETFs internacionais, ele tem o PGX, que é um ETF que não entrega um bom retorno historicamente. Esqueça esse ETF aqui. Ele é basicamente um ETF de ações preferenciais norte-americanas, que você tem uma taxa pré-fixada, você recebe mais ou menos um dividendo pré-fixado, mas a performance desse ETF historicamente foi horrorosa. Se você pegar aqui dentro do site etf.com, você vai reparar aqui que se você pegar a performance máxima do fundo desde 2008 foi simplesmente queda. Então esqueça esse ETF, esqueça a renda fixa norte-americana. Eu não considero uma boa estratégia. Se for para se expor ao mercado norte-americano, que seja através de um investimento passivo
mas em ETFs que replicam índices de mercado amplos, os mais amplos possíveis e sem foco em renda fixa. Essa é a minha visão pessoal para ETFs norte-americanos. E aqui a BDR da Amazon, que ele disse que não era para estar mais aqui, que não compõe mais o portfólio dele. Mas no geral, uma carteira boa, bastaria que ele simplesmente ajustasse os preços aqui nas ações, tomar cuidado com os fundos que ele for fazer as compras, evitar fiagros no momento, evitar fundos de tijolos muito caros, a grande maioria dos fundos já ficaram um pouco mais caros, focar mais em IPCA, comprar aqui um pouquinho de Bitcoin para ajustar preço médio e eventualmente se beneficiar do halving no ano que vem, e escolher entre VVB11 ou IVV. Eu particularmente preferiria o IVV, evitando-se aqui sobreposições. E esquecendo esse PGX aí, que não vai lhe entregar um bom retorno no longo prazo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos e ter a chance da sua carteira ser analisada por mim em vídeo, no quadro Analisando Carteiras, clique em Seja Membro, adicione o nível 2 e também tem acesso a aulas exclusivas. Você pode me encaminhar um e-mail no contato@miraiinvesting.com, trazendo o seu relato e a sua carteira pelo Investidor 10 para que eu possa fazer a análise, comprovando a sua condição de membro, obviamente. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços personalizados de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou da carteira do Silvaldo e das decisões que ele vem tomando. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!